o prazer de estar aqui com o criador do método SR Motors, um método que promete melhorar o faturamento das oficinas em 30%. Eu estou aqui com meu amigo Sérgio Santos. Obrigadão aí, Sérgio. É isso aí. Eu que agradeço o convite, Marco. Eu que agradeço o convite. Fiquei extremamente satisfeito e lisonjeado com o convite, porque eu andei escutando alguns podcasts aí e eu vi que só tem fera, uma responsabilidade muito grande para mim aí, né? Então, que legal, cara, que legal. Vamos bater um papo. E foi engraçado porque uma das nossas consultoras, navegando na internet, encontrou o Sérgio. E eu falei, gente, o nosso público é oficina, é varejo, preciso trazer esse cara aqui para ele contar para a gente direito essa história, né? Sérgio, e para a gente te conhecer um pouco, cara, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Sua oficina é em Jundiaí. Me conta aí, você estudou em Jundiaí, você nasceu em Jundiaí, me conta um pouquinho da sua trajetória. Marco, eu sou nascido e criado em Jundiaí. Eu costumo dizer que eu sou minhoca da terra, na cidade de Jundiaí. Sou suspeito para falar que é uma das melhores cidades do país, apesar de ter matérias que comprovam isso, né? Mas eu não conheço nenhuma outra cidade para ter um comparativo. Mas a cidade de Jundiaí, para mim, é uma excelente cidade para se viver. E nascido aqui, né? Nascido aqui. Estudou aí? Estudei aqui na cidade de Jundiaí. Fiz o colegial aqui na cidade de Jundiaí, não fui para outros colégios, sempre aqui na cidade de Jundiaí. E a minha formação inicial profissional foi no Senai, né? Entrei no Senai. Diga-se de passagem, uma escola espetacular, né, cara? Exatamente. Eu aprendi muito naquela escola. Da época que você saiu do Senai, cara, porque aí a curiosidade é essa, né? Saiu do Senai, montou oficina ou foi trabalhar de mecânico? De jeito nenhum, eu saí do Senai querendo ser mecânico. Fui trabalhar de mecânico, já saí. Você considera, cara, que você saiu do Senai sabendo bastante? Não. E assim, quando eu saí do Senai, eu saí acreditando que eu era o melhor mecânico da cidade de Jundiaí, né? Saí até um pouquinho meio que arrogante do Senai, porque o meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica que mexia com Jeep, mexia com bug, mexia com off-road, vamos chamar de off-road, né? E lá no off-road, o pessoal que curtia aí os finais de semana nas trilhas e etc, levava o Jeep para fazer manutenção na segunda-feira. E lá eu descobri o que eu não gostava de fazer, que era mexer com o Jeep, né? E eu considerava que eu sabia muita coisa e falava, eu não saí do Senai para ficar tirando o motor de partida desse carro todo sujo de barro, todo sujo de lama. Eu quero alçar voos maiores. E aí já fui trabalhar no centro automotivo, né? Nesse centro automotivo eu aprendi bastante coisa também, né? Relacionada à suspensão, geometria do veículo, tudo. Só que ainda não era o que eu gostava de fazer, né? Eu queria mesmo era trocar uma correia dentada, fazer sincronismo de motor, ajustar o sistema de injeção, enfim. E aí eu peguei e não estava legal, eu trabalhei acho que durante uns 2 anos, eu não me lembro agora quantos anos eu trabalhei nesse centro automotivo, mas eu me desenvolvi bastante na parte de geometria e suspensão, undercar, né? E eu peguei e fui procurar emprego numa outra oficina mecânica. Inclusive falei com esse ex-patrão meu recentemente e a gente relembrou algumas histórias. E lá eu aprendi muito sobre carburadores, sobre o sistema de injeção, aprendi a trocar correia dentada, né? Só que lá eu executava e não diagnosticava, porque eu tinha um chefe, tinha um responsável pela oficina e ele era o responsável pela qualidade do serviço, então ele se preocupava muito com o diagnóstico, tinha que ser feito por ele mesmo, o diagnóstico e os testes dos carros. Era ele mesmo que tinha que fazer. E aí eu querendo mais, eu falei, eu quero fazer o diagnóstico, eu quero consertar o carro, não quero só desmontar e montar, né? Mal sabia eu que os problemas só iriam começar. Aí encontrei emprego numa outra oficina mecânica, que já tinham mais mecânicos, eram quase 10 mecânicos. E eu lembro que eu fui fazer, a entrevista que eu fui fazer foi assim, cheguei lá, parei a minha moto, eu andava de moto na época, e o meu patrão falou assim, tem disponibilidade para começar quando? Eu falei assim, quando você quiser. Ele falou assim, então pode arrumar o carro lá. Pô, calma aí que não é assim, cara, nem me Passou, né? Começa amanhã cedo. Isso era o processo de contratação dele na época. O seletivo dele. Mas enfim, fui contratado e lá eu percebi que eu não sabia fazer diagnóstico. Aí lá eu aprendi realmente a ser mecânico mesmo, sabe?
Quando eu falo aprender a ser mecânico, não que o cara que trabalha num centro automotivo não seja mecânico, é que a minha vontade mesmo, o meu desejo era fazer os diagnósticos, né? E não só desmontar e montar, encontrar barulho de suspensão, fazer alinhamento e balanceamento. Eu estava tendenciando para uma outra parte, que era mais a parte de tecnologia, injeção eletrônica, enfim, essas coisas aí. Legal, cara. E me fala uma coisa, cara, essa coisa do mecânico, né? Você é apaixonado por carro? Não. Então não foi isso que te levou para mecânico? Não foi isso que me levou. Porque eu, como eu estava dizendo, né? Eu gostava muito de fazer o diagnóstico, de encontrar a luz da injeção acesa, de entender por que aquele motor fazia barulho, era disso que eu gostava, né? Tanto é que às vezes as pessoas me param em alguns lugares para conversar, pô, você viu o carro X, tem não sei quantos cavalos e etc, tem um motor de não sei qual montador. Eu falo, cara, pode parar que eu não entendo disso não, cara, eu só entendo de consertar o carro. É até engraçado, né? Então, à medida que foi passando o tempo, eu comecei a entender menos de carro e entender mais de pessoas. Por que eu quis montar uma oficina mecânica? Porque eu queria ganhar mais dinheiro. Olha que inocente, né? Eu fazia aquela conta de papel de pau. Eu falava assim, pô, peraí. Aí já comecei a fazer serviços de finais de semana. Aí fazia serviços de finais de semana e eu pensava assim, pô, peraí, se no final de semana eu tô conseguindo tirar essa grana, 4 finais de semana eu tiro quase o meu salário. Sabe aquela conta? O Marco riu porque ele sabe como que é, né, cara? Vou ganhar dinheiro pra caramba. Vou ganhar muito dinheiro. Aí eu peguei e montei a oficina. Eu falei, meu Deus. Que ano você montou a oficina, você lembra? Eu montei a minha oficina no dia 25 de novembro de 2004. Você lembra até o dia, cara? Eu lembro o dia e eu lembro que estava ensolarado o tempo ainda. Você não acredita que foi uma realização de um sonho, né, cara? Pô, só aí são 17 anos, cara. Cara, vai fazer 17 anos esse ano. Cara, 17 anos, cara, é bastante tempo. Você, nesses 17 anos, cara, teve algum momento que você pensou em desistir? Teve. E não foram poucos os momentos. Dá um dos bons aí, dá um dos bons motivos que você deu vontade de desistir. Bom, eu não sei, pra galera que tá ouvindo, cara, eu acho que, pelo menos sempre que eu conto essa história, muita gente se identifica. Eu desisti, né, eu pensei em desistir inúmeras vezes, por quê? Porque, cara, crescer dói, né, a gente não lembra quando a gente era bebezinho, ficava no colo da mãe, de repente a gente começou a engatear. Quando a gente começa a engatear, já começa a doer os joelhos. Quando você começa a andar, de vez em quando você cai. De vez em quando você bate a cabeça na mesa, você não sabe, você não tem noção da altura, você bate a cabeça na quina da mesa. E tudo isso causa dor na gente. Né? E eu quando montei oficina, algumas coisas me causaram, eu não fazia ideia de que aquele coisa existia. Como, por exemplo, quando eu saio da mecânica do Davidson, que eu monto a minha oficina mecânica, a minha maior preocupação era o quê? Era ter serviços dentro da SR Motors. E eu vou te falar uma coisa, Marco. Eu nunca tive problema com falta de serviço. É óbvio que o movimento diminui, né? Mas não deixa de aparecer carro para consertar, né? E quais eram os problemas que eu enfrentava? Contratar mecânicos, contratar ajudantes, contratar a mocinha do escritório, sabe, fazer conciliação bancária. Eu falo disso hoje em dia, cara, porque pensa num cara que aprendeu tudo na marra, tá? A parte de gestão de oficina, pelo menos no começo, eu aprendi muita coisa na marra. Assim, sabe, eu não sabia que eu tinha que controlar uma tarifa de operação de banco, eu não sabia que eu tinha que controlar a inadimplência, eu não sabia que eu tinha que contratar uma pessoa e eu tinha que ter claro na minha cabeça quais eram as atividades que aquela pessoa tinha que desenvolver dentro da minha oficina e quais eram as entregas que eu precisava que ela entregasse, sabe? Quais eram as atividades que ela precisava entregar. Então, quando eu comecei a contratar, que comecei a contratar errado também, que eu contratava por proximidade e não por competências, aí foi que começou a gerar problemas, porque eu me via, com 2 mecânicos, uma moça no escritório, um monte de serviço e não tendo vida. Por que eu não tinha vida? Porque assim, era mais e mais carros para consertar, teoricamente tinha que ter mais dinheiro e mais lucro, só que isso não acontecia, Marco. Aí eu peguei, inúmeras vezes eu falava, cara, não vale a pena, cara, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, eu tenho um monte de serviço, mas o caixa sempre apertado,
Era sabe? muito sofrida a sua vida de oficina mecânica. E você Ex- estava começando a entender que você precisava se tornar empresário, né? Exatamente. E eu vou te falar quando que foi que mudou a chave, cara. Vai vendo, Marco. Eu falava assim, uma vez um cara me Ah, falou, tá, ó, mas me conta. Que momento você fala, vou desistir? Teve uma hora que você falou, eu vou desistir. Alguma coisa que aconteceu que você falou, vou desistir. nessa hora, Nessa, essa que eu vou te contar. vai lá. Eu pensava assim, pô, peraí, eu preciso arrumar uma outra fonte de renda, né? Ou um grande empresário amigo meu me falou uma vez, ele falou assim, Sérgio, cuidado, não coloque todas as cestinhas, todos os ovos no mesmo cesto. E o cara, ele tinha fábrica de brinquedo, eu falei, meu, o que esse cara quis dizer pra mim? O que esse cara quis dizer pra mim? Uma vez eu falei, cara, o que você quis dizer pra mim, cara? Me explica essa parada direito. Ele falou assim, cara, encontrei outras fontes de renda, novos produtos, novos trabalhos, né? Eu falei, ah, legal, já entendi. Aí peguei uma grana que eu tinha, fui lá e comprei um caminhão guincho. Falei, vou montar um caminhão guincho. Olha a falta de foco, o que faz no cara. Quando eu comprei o caminhão guincho, Marco, para prestar serviço para a seguradora, para aumentar a fonte de renda, para colocar mais dinheiro dentro da oficina, para ter uma vida menos sofrida, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, como eu vou ter um caminhão, eu preciso delegar essa função para alguém, e já achava que sabia delegar, tá? Então eu vou trocar a carteira da minha habilitação para D, porque se um dia o motorista faltar, eu tô lá para dirigir o caminhão. Ok. Quando eu vou tirar a foto para fazer a troca da minha carta, da minha habilitação, eu entro numa cabine de foto, e essa cabine de foto imprime a foto na hora. Eu fiquei encantado com aquilo, eu falei assim, eu quero uma dessa na sala da minha casa. Que negócio legal, eu só tinha visto aquilo em filme. Aí eu peguei e comecei a procurar sobre isso, perdi o foco em oficina, perdi o foco em caminhão guincho, e botei foco em cabine fotográfica. Aí você pensa, cara, o cara que tinha uma oficina, um caminhão guincho e uma cabine de foto, já tinha contratado gente para trabalhar na cabine de foto. Aí que eu vi que eu falei, meu Deus do céu. Muita gente vai ficar um pouco impactado com o que eu vou falar agora. Mas eu consigo admitir isso e para mim eu não vejo problema nenhum com isso. Eu falei assim, cara, eu sou um cara extremamente incompetente, porque eu tenho 3 negócios, não consigo fazer um me dar uma renda suficiente para eu sossegar o facho. Compro um outro caminhão, que às 5h30 da tarde o motorista já não queria mais receber ligação, porque ele falava que ia estourar o horário de trabalho dele, então era eu que fazia. E já estava eu com 3 cabines de foto espalhadas pela cidade, fazendo foto de casamento, de festa de debutante, fazendo um monte de coisas. E nenhum dos meus negócios funcionava sem a minha presença. Eu falei, vou jogar tudo pro alto. E foi o que eu fiz. Vendi a empresa de cabine de foto dando dinheiro, dando lucro. Vendi o caminhão guincho e eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei assim, olha, eu só vou montar novos negócios quando o meu negócio de oficina mecânica andar direito, então eu paro com tudo. Foi aí que eu desisti. Eu falei, para tudo. Aí eu entendi que eu não tinha uma empresa, eu tinha um emprego. Eu não tinha montado uma empresa, eu tinha montado um emprego para mim. Eu não sabia administrar, não sabia gerenciar, não sabia fazer nada. Aí eu peguei e falei assim, cara, é o basta. Agora você se capacite, né? Você chegou no limite da sua incompetência. E o que é a incompetência? A falta de competências, a falta de habilidades. Eu falei assim, então tá na hora de você procurar essas habilidades e essas competências. Aí foi que deu a grande virada de chave, cara, na minha vida. Mas eu precisei me ver no meio de uma loucura que eu falei, cara, não tem como, não é possível. Sabe, eu olhava assim, eu gosto de muitas referências assim, eu olhava pro Steve Jobs, pro Abílio Diniz e eu falava, será que esses caras, com o império que eles têm, eles não podem tirar um dia de folga, não podem tirar uma férias, não podem tirar nada? O Steve Jobs, na época, construiu a marca mais valiosa do mundo, hoje acho que está em segundo lugar, só perde para a Amazon. Eu falava, meu Deus, e eu só tenho uma oficina mecânica e ela não consegue funcionar se eu não estiver lá, cara. Tem alguma coisa errada? E não é com o segmento automotivo, não. É comigo essa parada que tá errada, sabe? Então a grande virada foi essa. Eu falei assim, cara, eu vou desistir de tudo. Mas como eu sou um apaixonado pela oficina mecânica, eu continuei com a oficina. Se eu fosse um cara inteligente, eu teria combinado com a cabine fotográfica. Porque hoje eu pego os demonstrativos de resultados e falava, nossa, a cabine de foto é um negócio muito mais rentável, né? Mas eu continuei com a oficina. Foi daí, agora a pergunta é, em que momento dessa trajetória? Olha, montei, vou usar só o termo que você usou, montei um emprego para mim,
comecei a suspeitar que eu precisava virar empresário, passei por tudo isso. Em que momento você começou a surgir o que você dá, o nome da sua consultoria, que é o método que você criou? O método ele começou o seguinte. Depois disso, eu fiz um trabalho de capacitação que eu acho que foi uma das grandes viradas acho que foi um divisor de águas da minha vida. Eu fiz um curso chamado Empretec. Nossa, Empretec também? Eu sou Empretec. Pô, que legal, cara. O Empretec. Divisor de águas. O Empretec mudou minha vida, cara. O Empretec fez eu olhar pra mim mesmo, foi aí que eu descobri toda a minha incompetência, sabe? Eu falei, cara, a parada tá em mim, não tá em ninguém, não. A parada tá em mim, assim, sabe? E o que aconteceu? Aí eu comecei a viver o meu sonho, Marco. Porque assim, eu tinha um sonho de montar uma oficina mecânica, ter funcionários, ter lucro, ter caixa. Aí eu comecei a viver esse sonho. E, pô, é tão gostoso você ter uma oficina mecânica. Acho que você tem uma empresa, seja ela qual for, que você é apaixonado por aquilo que você faz, né? Porque eu tenho certeza que todo dono de oficina que estiver escutando a gente, se eu fazer uma pergunta para ele agora, você é apaixonado por aquilo que você faz? Ele vai responder que sim. Se eu perguntar, você está feliz com o que você está fazendo? Pode ser que ele dê uma titubeada porque ele está cheio de problemas, né? Para quem está com problemas, obviamente. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, putz, que legal que é isso. E aí, Marco, quando eu aprendi a fazer a gestão e a desenvolver as pessoas e a controlar os meus indicadores, eu comecei a ter um pouco mais de tempo para fazer as coisas. Que eu falei assim, pô, agora sim eu posso fazer outras coisas, porque aquilo não depende só de mim. Aí eu peguei e comecei Aí foi quando eu fui dar aula no Senai. Falei, pô, agora já tenho um pouco mais de tempo, vou dar aula no Senai. E aí, cara, quando você dá aula, o cara dá aula, pelo menos na minha opinião, tá? Né? Um professor hoje, ele é apaixonado por dar aula e por desenvolver pessoas, por conta do que ele ganha hora aula hoje, pelo menos para a formação inicial, não é aquele valor absurdo. E eu comecei a gostar muito de desenvolver os meus alunos, assim, sabe? Pegar aquele cara que não sabia nada e ele aprendeu um conceito, aprendeu um negócio ali, eu falei, cara, que tesão que é esse negócio, né? E virei presidente da Associação dos Mecânicos também. Começou a sobrar tempo, eu comecei a fazer cagada. Se meter com... arranjar confusão, né? Comecei a arrumar confusão. E aí, o fato de eu ter virado presidente da Associação dos Mecânicos me aproximou muito da indústria, né? E essa aproximação com a indústria me deu o privilégio de começar a dar algumas palestras para o segmento automotivo. E eu tinha a opção de fazer palestra técnica ou a opção de fazer a palestra de gestão. Tanto é que a minha primeira palestra, ela foi uma palestra que eu falava sobre diagnóstico computadorizado, que era uma isca para o mecânico, porque eu já sabia que o mecânico, quando você fala de gestão para o mecânico arrepia. Parece um gato que vai tomar um banho, chega a arrepia. Eu falava, tá, eu vou atrair por aquilo que ele quer e vou entregar o que ele precisa, né? Que aí eu dava uma palestra sobre diagnóstico computadorizado, só que eu ensinava o cara a cobrar esse diagnóstico computadorizado, né? Então, e aí a galera falava, meu Deus, cara, eu não cobro diagnóstico, que legal, você tem. E essa palestra começou a ganhar uma expressão legal, né? E eu comecei a fazer palestras em muitas cidades. E aí muita gente vinha me falar, Sérgio, como é que eu faço? Você tem um curso? Começaram a me pedir ajuda. E aí, cara, e aí eu já desenvolvi as pessoas, já desenvolvi pelo menos a minha equipe e tal. Eu falei assim, por que não tentar expandir esse negócio? Né? Foi aí que eu dando uma palestra em Vinhedo, era uma palestra, essa palestra era vendido o ingresso, ela não era gratuita, o cara pagava para participar dessa palestra. Um cara veio e me pediu, eu disse assim, cara, eu tô ferrado, não sei mais o que eu faço, eu preciso de ajuda. Eu falei, cara, eu não sei como que eu consigo te ajudar. Eu falei, pô, me dá uma consultoria, vai lá na minha oficina, me faz uma visita e tal. Eu falei assim, por quê? Não? Aí eu pego, ligo para a pessoa que organizou essas palestras, que é a Manu Marchiori e o Ronaldo. Depois seria bacana fazer um convite para eles contarem a história deles, que é uma história linda, cara. Eu peguei e ligo para eles, eu falei assim, olha, eu preciso do telefone do fulano, porque o fulano me pediu uma consultoria e eu acho que eu vou dar uma força para eles. Daí ela falou assim, eu passo o telefone do cara, desde que
você faça uma consultoria para mim também. Nossa, da própria empresa Eu falei, não rola, não rola. Eu falei, se um é um, é outro, porque eu nem sei se eu sei fazer isso. Eu sei tocar a minha oficina. Eu não sei se eu sei fazer, né? Eu sei fazer. Agora, fazer é uma parada completamente diferente. Então vai ser um projeto piloto. E aí, tentei contato com essa empresa, por algum motivo, Deus falou assim, cara, vai na mão do Ronaldo, vai na mão do Ronaldo. Aí, peguei, fiz uma reunião com eles, vocês estão dispostos? Vocês estão dispostos a fazer o que for preciso? Porque assim, quando o cara tá na roubada, ele promete até a mãe, né, meu? Falei, ó, nós vamos fazer um contrato e eu não tô aqui pra perder meu tempo. E aí deu super certo, eu falei, pô, a gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer isso. Foi ali então que nasceu? Foi ali que nasceu o Método ECE, com um projeto piloto presencial. Cara, e por que funciona? Funciona porque os números não mentem, porque dá resultado. E eu vou falar assim pra você por que... Por que dá resultado? Não enrola. Tá, eu vou falar pra você por que dá resultado. Porque a gente trabalha mindset, Marco. É? Eu vou falar isso pra você aqui agora, pode ser que muita gente não entenda. A gente trabalha mindset. Puro e simplesmente. Você acha que o princípio, então, é mudar a mentalidade? Mudar a mentalidade. Completamente. Eles tinham 2 ferramentas de gestão na empresa deles. Não era só uma, eram 2. E eles não conseguiam fazer a empresa dar resultado. Com tudo que... Eu não levei nada para eles, cara. Eu não levei nada. Eu só levei alguns indicadores e falei assim, ó, olha aqui e olha aqui. Não se iluda, faz o básico, que o básico funciona. Agora, cara, uma coisa assim, outro dia a gente tava com a Sandra lá da escola de mecânica e eles estavam perguntando para eles, né? Eu tava provocando eles com isso. Então oficina é um bom negócio? Um puta de um bom negócio. E dá para ganhar dinheiro? Dá. Você tá afirmando isso. Eu afirmo. Um bom negócio dá para ganhar dinheiro. Com toda certeza. Olha, pra você ter uma ideia, eu sacaneei a Sandra até e o Jefferson Germano lá naquele mar que tava junto com a gente. Eu perguntei pra ela, vocês montariam uma oficina? Não, montaria e tal, não sei o quê. E assim, eu tô falando isso porque a conversa tem muito a ver com isso também, informação de pessoas, etc, né? Tá. Agora, outra coisa. É bom negócio, dá pra ganhar dinheiro, tem que mudar, e você acredita que o princípio básico que você fundamenta a sua consultoria é na mudança de mentalidade. Agora, se você fosse classificar poucos, mas os principais erros que a oficina comete, ou deficiências, quais seriam? Para mexer, porque para quem está assistindo, sentir, como é que eu brinco, mexer as tripinhas do caboclo lá. Os principais erros. Ou deficiências que você encontra nas oficinas que te procuram, que fazem com que eles não tenham o sucesso ou que eles gostariam. Se a gente falar, eu não sei se eu posso usar essa linguagem, mas eu vou usar essa linguagem, se precisar depois a gente mudar a abordagem. Tá? O principal erro é comportamental. Eu preciso classificar. Me dá os comportamentos que você acha que hoje ele comete que levam ele a passar por dificuldades. Ele é um dono ruim e mal educado. Como um dono ruim e mal educado? Ele sabe, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que estiver escutando, que estiver passando por algum tipo de dificuldade, sabe que precisa controlar faturamento e ticket médio. Isso é básico. Aí eu pergunto, você está controlando? Responda sinceramente, sim ou não. Se você estiver controlando e a resposta for sim, eu quero o número exato. Faturei R$50 mil, 462,30 centavos. Eu quero o número exato, porque isso é um controle. Não fala para mim, mais ou menos R$30 mil, mais ou menos 50 veículos. Cara, um dono mal educado sabe o número mais ou menos. E quando ele sabe o número mais ou menos, qualquer resultado no final da última linha para ele é bom, porque é um número mais ou menos. Se eu não sei o quanto eu tenho que faturar, quantos carros eu tenho que atender para que sobre X reais para mim, eu estou sendo um dono mal educado. Então, eu poderia dizer que o principal problema que você enxergou nas oficinas que vão te procurar é a falta de controle? Falta de controle. Total falta de controle. Junto com isso vem um outro problema, porque isso aí é quando a gente identifica a raiz, né? Beleza, E, Marco, deixa eu te falar uma coisa, aí eles têm esses controles, cara. Eles têm, cara, impressionante. Eles têm esse controle, mas quer dizer que não são usados adequadamente, não fazem direito. Não
fazem direito. É exatamente isso. Por quê? Agora eu vou chegar no segundo problema. Tá? Quando o cara entende que ele precisa fazer, beleza, esse é o primeiro passo da nossa consultoria. Tá bom, entendeu o que tem que fazer. O segundo passo é esse cara conseguir implementar, ele entender a lógica do sistema que ele está utilizando, e ele implementar aquilo. E é aí onde mora o grande problema do segmento automotivo, na minha opinião, tá? Que é o que? O cara ele é apaixonado por carro e por diagnóstico e por consertar carro. Ele gasta muita energia, Marco, para entender essa parada, sabe? Para entender o que controlar, como controlar e o porquê controlar, sacou? Mas aí no momento que ele entende, ele vem para o segundo passo, que é a implantação desses controles. E é aí onde ele não quer enfrentar esse problema. Quer dizer, ele não gasta energia. Ele não põe energia suficiente para poder implantar o controle que ele precisa. Exatamente. Ele não põe e ele não tem coragem, porque ele não consegue ver ainda o resultado daquilo. Marco, vou te contar uma historinha aqui, bem rápido. Não sei como é que tá o nosso tempo, aí você vai me... Não, vamos lá, que é o que o pessoal precisa ouvir, cara. Precisa saber o seguinte, os problemas são esses, e assim, se os problemas são os principais, todo mundo que tá te ouvindo vai sentir isso agora, cara. Legal. Uma vez que ele entendeu o que ele precisa controlar, o que ele precisa fazer, ele precisa implementar. Na SR Motors, a gente implementou o Workmotor, tá? Há alguns anos atrás. E aí, cara, eu tinha uma grande objeção com isso, porque eu usava o Workmotor, mas eu usava do jeito que todo mundo usa, mais ou menos. Eu usava mais ou menos, né? Eu falava, meu Deus. Aí eu cheguei na minha equipe e falei, inclusive contratei uma pessoa aqui na SR Motors, eu falei assim, você vai ser a mocinha do escritório, você vai fazer conciliação bancária, você vai fazer controle de contas a pagar, controle de contas a receber, e eu não fazia ideia de como fazer isso. Olha só essa parada. Você entendeu? E eu contratei foi a primeira pessoa formada que eu contratei na minha vida. A pessoa, ela estava fazendo administração de empresa e ia fazer pós-graduação. Inclusive a SR Motors ajudou ela com pós-graduação. Ela falou assim, como? Eu falei, não sei, faça. Se vira. Só que aí eu já estava me libertando de um grande problema. Qual é o grande problema? Confiar nas pessoas. Para você ter uma ideia, Marco, o meu controle de caixa, eu controlava numa planilha de Excel. O meu fluxo de caixa eu controlava numa planilha de Excel, mais e menos e tal. O meu controle de contas a pagar e a receber. E essas planilhas eram protegidas por senhas. Você não deixava. Toda vez que a moça ia abrir o negócio para fazer, eu ia lá controlar. Eu ia lá e botava a senha, eu olhava no número lá e anotava o número para ver se ia sobrar ou se faltar dinheiro. Cara, eu não conseguia confiar, porque eu não sabia que existia uma forma de você controlar e você auditar possíveis fraudes anteriormente. Então eu não conseguia me libertar disso. Quando eu me libertei disso foi quando a gente veio implementar o Workmotor. E aí, cara, aí foi uma loucura. Cara, você é fabricante de sistema, cara. Implementação de sistema é uma loucura numa empresa. Troca de sistema, então, pior ainda, né? É igual você pegar e fazer uma mudança, cara. Se você está usando mais ou menos, a gente costuma falar, se você está usando mais ou menos, o sofrimento não é tanto, né? Mas sempre é. E o problema que eu vejo, que eu falo para todo mundo, implantar software, cara, se você não tem os seus processos mapeados, né? Você fica ali batendo cabeça e acaba usando o software que nem fosse o Excel mesmo. Mas aí é que tá, Marco. Como é que você explica para um cara, um mecânico? O cara é cartesiano ali, né? É extremamente técnico. Como é que ele vai mapear um processo que ele nem sabe que existe? Ele faz de maneira empírica, né? Exato. Ele faz de maneira empírica. Mas aí, você então, ela teve que mapear os processos, então. Ela que fez isso. Ela que fez isso. Eu falei assim, você vai mapear tudo. Cara, cada tab que você apertar, cada enter, cada vírgula, você vai mapear tudo e outra. Você vai desenvolver um documento disso. Você vai printar a tela, você vai fazer o que for preciso. Cara, quando a gente fez isso, eu lembro que um amigo meu, engenheiro, uma vez, ele falou assim, Sérgio, como que é para você substituir um funcionário? Eu falei assim, cara, é a coisa mais horrível do mundo. Eu fico com um funcionário ruim, mas não mando embora, porque para eu pegar o outro
Cara, ele falou assim, meu Deus do céu, você vai explodir a qualquer momento de estresse, cara. E eu lembro até hoje, a gente tava almoçando, ele pegou, e engenheiro, ele pegou e desenhou algumas engrenagens assim no papel, né? Ele falou assim, cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar cada engrenagem dessa, transformar num processo. E quando essa engrenagem quebrar um dente e não estiver funcionando, você tira uma, põe outra no lugar e a empresa vai rodar, vai funcionar. Eu falava, Du, se liga, cara, isso não existe. E hoje, hoje é muito simples, assim. É óbvio que a gente não pode ficar trocando. Resumindo pro pessoal aqui, primeira coisa, mudar a mentalidade, falta de controle, que você vê que tá, e na hora de implementar o controle, implantar o controle, foi uma das grandes dificuldades que você hoje tem encontrado dentro das oficinas. E hoje você acredita, então, que através desses conhecimentos que você viveu na prática, né? Então o seu método, você está falando para mim que funciona, porque você primeiro fez funcionar para você. É isso, né? Exato. Fiz funcionar para mim e validei com uma pessoa fora da SR Motors. Legal. Uma não, já são mais pessoas validadas. Isso. Aí você foi plantando e foi validando isso. Tudo começou dentro da sua própria casa, você fazendo dentro da sua própria casa. E você hoje acredita que quem adotar o método que você criou 90% de chance de dar certo? Ó, eu costumo dizer o seguinte... 50%. Não, eu costumo dizer o seguinte, é 50-50. O que acontece? O cara tem que fazer 50% e eu tenho que fazer 50%. Se ele fizer os 50%? É 100% de certeza. E eu até tenho uma brincadeira que eu falo pra galera. Dos meus 50%, eu vou fazer 150%. Só que a pessoa tem que querer. Ou seja, se ela se comprometer com a parte dela, vai dar certo. Se ela só estudar e executar, em 3 meses ela tem controle total, absoluto da empresa dela. Total e absoluto. Eu tenho alunos que já atingiram resultado muito, muito antes disso. Tá. Né? Porque eles já sabiam, óbvio que eram alunos mais evoluídos, né? Já sabiam, mas não sabiam como implementar e para que olhar. Né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com um aluno e ele falou assim, Sérgio, eu mudei um pouco a estratégia da minha empresa. Eu contratei uma pessoa para fazer o controle dos indicadores e eu estava fazendo a parte comercial, mas eu inverti um pouquinho. Eu falei, por que você inverteu, Rafa? Ele falou assim, porque, cara, eu vou fazer o controle dos indicadores e eu vou botar a pessoa na parte comercial. Eu falei assim, mas por que isso? Ele falou assim, porque quando eu quiser sair, os controles eu consigo fazer à distância. E a parte comercial, se eu tiver que ficar fazendo a parte comercial, a empresa vai parar. Ele falou assim, inclusive, já marquei minhas férias pro próximo mês. Olha, que espetáculo, hein? Cara, que mudança, hein? Agora, saindo um pouco da questão só da consultoria, né? Essas novas tecnologias que vão surgir, como o carro elétrico, você acha que vai estar quando, né? Vai estar quando dentro da oficina? Marco, na verdade, ela já chegou, já está aí. Só que o que acontece? Eu estava até dando uma olhada, houve um crescimento de 62% em relação de 2019 para 2020 em relação à venda de veículos híbridos e elétricos no Brasil. Né? 62% é um número bastante significativo, né? Mas quantos veículos são? Em torno de 40, 50 mil veículos. É uma frota pequena ainda, né? É uma frota pequena, né? Mas essas... o pessoal fala que em 20 anos, né, é o limite para estar bombando, né, cara? Sim, sim. Só que eu vou te falar uma coisa. O que vai fazer um carro elétrico entrar dentro de uma oficina hoje é a decisão do dono. Eu decido mexer com carros elétricos. Ele vai precisar se capacitar. Bom, essa é a pergunta. Ele só vai estar preparado nesse período? Aí é que tá. Eu falo pra galera, cara, hoje tem muita gente que fala, Sérgio, você tá louco, você tá indo contra a tecnologia. Cara, eu não tô indo contra a tecnologia. Eu não quero e nem vou mexer em carros elétricos nos meus próximos 5 anos. Tá. E eu faço planos para 5 anos, que pode ser que daqui a 5 anos eu mude muito de mentalidade. Mas, cara, eu não vou capacitar todo o meu time, toda a minha equipe para atender 40, 50, 100, 200 mil veículos? Não, desculpa. Deixa o resto que eu conserto. Vai todo mundo consertar carro elétrico e deixa o resto que eu conserto, porque eu tenho uma frota circulante gigantesca no país, gerando demanda de manutenção.
Cara, não faz sentido nenhum eu capacitar a minha equipe para mexer com carro elétrico. É verdade. Não, é verdade, você tem razão. E uma outra coisa que se vê bastante, né? Você acha que as pessoas terão menos carros e usarão carros? Ou seja, você acha que as pessoas comprarão menos carro? Eu acho que sim. Eu tive fazendo um treinamento esse final de semana, sexta, sábado e domingo eu fiz um treinamento. E eu fiz questão de chegar em horários diferentes, porque na sexta-feira o evento ia começar às 8, eu cheguei lá às 7h20. Eu falei, pô, vai ter fila de carro para entrar e tal. Não tinha fila de carro. Eu falei, pô, cheguei muito cedo. Olha onde foi o evento. Foi lá no AMB, lá no Hotel Holiday, tipo, um evento para 300 pessoas. Então, era para ter um volume grande de carros. Aí eu falei assim, eu vou pagar o estacionamento na hora que eu chegar, porque na hora de sair eu vou enfrentar um trânsito. Na hora de sair, cara, eu não peguei uma fila. É óbvio que eu já tinha pago o estacionamento. Tinha menos carros que se esperava. Muito menos carro que eu esperava. E o que eu observei? Cara, todo mundo chegava de carro de aplicativo. Todo mundo chegando de carro de aplicativo. Ou seja, vai ter menos carros circulando, mas vai ter carro que vai circular muito. Ou tem algumas pessoas que falam, vai mudar só de dono, vai ter um monte de frota, né? Porque a gente vai continuar usando o carro do mesmo jeito. Eu não fico nem muito antenado com isso daí, porque assim, só um tanto de carro que já tem fabricado e circulando, cara, dá pra gente trabalhar tanto tempo, cara. Cara, e nesse período de pandemia, você sentiu alguma diferença na sua oficina? Eu senti uma diferença absurda, eu tive uma queda de 25% no faturamento da minha oficina. Nossa, mais de 25%. O período... No ano de 2019 a gente teve um crescimento e no ano de 2020 a gente decresceu 20% no nosso faturamento. Né? E esse ano aqui a gente está mantendo a média do ano passado, ou seja, 25% a menos relacionado a 2019. Né? Então a gente está fazendo um trabalho muito grande de ticket médio, de pós-venda, para não deixar esse número cair mais. Eu vejo algumas pessoas falando, nossa, minha empresa só melhorou, só vendeu mais. Principalmente a indústria de autopeças fala que o negócio bombou, né? Eu não sei se por conta da SR Motors tem um serviço, um ticket médio mais alto, uma mão de obra mais alta, né? Mas a gente teve uma diminuição no faturamento, sim, cara. E você hoje se divide o seu tempo entre a oficina e a consultoria, é isso? Eu divido meu tempo. Hoje eu estou 70-30 praticamente. Eu estou na SR Motors o dia todo, né? Mas o dia todo dedicado aos alunos do método. Legal. O que você faz o que você usa para fazer propaganda para a sua oficina? Eu uso as redes sociais. Eu uso muitas redes sociais. Eu produzo um conteúdo no YouTube para donos de carro, para educar, né? E explicar o porquê da manutenção preventiva, né? A gente usa o Instagram, né? E o que a gente faz mesmo, Marco, a gente investe muito no cliente que a gente já tem, sabe? No pós-venda, numa cortesia, enfim, no mínimo. Você não tem contato com ele, é isso? Total. O nosso serviço na SR Motors hoje, como que o nosso atendimento ele termina só depois de 7 dias. O cliente vem, tem o primeiro contato e ele só vai terminar esse atendimento depois de 7 dias, que é o pós-venda. Depois, por exemplo, daqui 6 meses você... Depois 6 meses. Depois a gente tem o segundo contato com ele depois de 6 meses. Isso é muito raro, cara. Nossa, realmente é bem diferente. E porque eu queria até, inclusive, que a gente pudesse depois fazer alguma coisa só para falar sobre a questão desse pós-venda, que eu acho que é um dos grandes calos aí do setor automotivo, no meu ponto de vista. E eu queria até, em algum momento, a gente gravar alguma coisa discutindo essa questão do pós-venda. Legal. Eu acho que a jornada do cliente aí, infelizmente, o setor automotivo deixa muito a desejar, no meu ponto de vista. Né? E eu concordo plenamente com você, inclusive só um caquinho aqui, eu faço pós-venda desde quando eu dava aula no Senai. Uma vez eu cheguei para os alunos e falei, alunos, tive uma grande ideia. O que foi, professor? Vou fazer uma ligação para o meu cliente depois de 7 dias que eu fazer um atendimento. Os caras falaram, você tá louco, professor? Você tá louco? O cara vai falar para você que você arrumou a correia dentada, furou o pneu, a culpa é sua. Eu falei, não tem problema, deixa eu entender o que o meu cliente vai falar de mim.
né? E quando a gente começou a colher os frutos disso, Marcos, é impressionante. É muito fácil você encantar um cliente, porque todo mundo fala que você tem que encantar o cliente, gerar uma nova experiência para o cliente. Você falou de jornada do cliente. Todo mundo acha que você tem que, tipo, dar uma passagem para Disney pro cara, você tem que comprar. Cara, é tão fácil você encantar um cliente de oficina mecânica só olhando no olho dele, escutando o que ele tem para falar, conversando com ele se o serviço tá bom. Cara, isso já é impressionante. A galera não se ligou nessa parada ainda, mas enfim. Não, eu quero falar só sobre isso qualquer hora. E dicas, para finalizar. Que dica você daria? Lógico, você não vai ter que dar a consultoria inteira agora em um minuto, mas que dica que você dá para provocar a oficina dos nossos amigos mecânicos? Eu tenho uma frase para provocar o cara. E a frase que eu tenho para provocar o cara é: o seu futuro ele é traçado nas decisões que você toma. Né? Então, assim, cara, não tá legal para você, significa que você tomou alguma decisão não tão assertiva lá atrás. Né? Então, como é que você está pensando em traçar o seu destino? Cara, toma uma decisão. E nisso você vai traçar o seu destino. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Mas a parte legal é que você tomou a decisão. E você só vai saber se for uma decisão assertiva ou não tomando a decisão. Né? E pegando para fazer. Eu falo que coragem é a ação na presença do medo. Né? Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu tive muito medo quando eu fiz uma reunião com a minha equipe aqui, e equipe velha de casa, viu, Marco? Eu perdi uma menina aqui de 5 anos de SR Motos, quando eu cheguei e falei para ela, assim, o negócio é o seguinte, nós vamos contratar uma pessoa só para cuidar do caixa da empresa, porque nem eu nem você dá conta de fazer essa parada funcionar. Você sabe o que aconteceu? A pessoa falou, cara, obrigado, não dá para mim, você não confia mais na gente, não sei o que. Eu falei, cara, não é a questão de confiar, a questão é saber se a gente está atingindo um resultado ou não. Você entendeu? É óbvio que hoje eu usaria outras técnicas para fazer esse tipo de abordagem, né? Mas assim, cara, decida melhorar. A dica que eu dou é, decida melhorar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai te dar dor de cabeça, vai te dar mais trabalho, só que depois, cara, vai ser muito mais simples. Só para concluir, quando a gente estava implantando o sistema Workmotor, a menina falou assim, Sérgio, meu Deus do céu, eu não sei se isso vale a pena. Eu falei assim, Gabriela, presta atenção no que eu vou falar para você. A gente vai ter esse trabalho inicial e depois, se você emitir uma nota fiscal, você vai apertar um botão. E ela falou, imagina. Aí, e aquilo ficou na cabeça dela. Depois de alguns dias que o sistema já estava rodando, ela falou assim, Sérgio, que bom que você não deixou eu desistir, cara. Tá fácil isso hoje. Mas no começo, vai bagunçar, vai dar trabalho, você vai falar assim, meu Deus, será que vale a pena, será que não vale? Cara, tome a decisão de fazer a sua oficina virar uma empresa. Vai com medo, mesmo assim. Tá com medo? Vai com medo. Tá com dor de barriga? Bota a fralda e vai. Cara, agora de você, da sua vida. Eu costumo usar peguei aquele livro do Flávio, do fundador da WhatsApp, que falava pontos de inflexão, e ele conta realmente alguns momentos da vida dele que foram marcantes, que mudaram a vida dele. Né? E tem uma história bem legal. Então eu costumo perguntar para as pessoas, quais foram os seus pontos de inflexão, aqueles momentos da sua vida que foram marcantes, você fala, ali foi a dobra da minha vida, foi realmente que mudou a direção da minha vida. Tem alguns que você lembra? Ou algum marcante? Ah, cara, eu tive muitos momentos marcantes. Não lembra porreta mesmo. Eu vou falar para você quando eu assumi a responsabilidade da minha própria empresa mesmo, assim, sabe? Porque eu tinha... Foi no Empretec, assim, acho que foi um ponto de virada pessoal e profissional muito foda, assim, sabe? Foi quando eu falei assim, putz, cara, eu tô sentado em cima de um baú de ouro, eu tenho uma galinha dos ovos de ouro e não tô sabendo fazer ela botar. Né? Foi ali que eu falei assim, cara, é onde eu falo para você, não tenha vergonha da palavra incompetência. Não tenha vergonha da palavra incompetência. Quando você se sentir incompetente, você se reconhecer incompetente naquilo, eu sou um cara extremamente incompetente no que se diz respeito à agricultura, pra você ter uma ideia. Eu sou um cara extremamente incompetente no que se diz respeito a carros elétricos. Mas tá tudo bem para mim eu ser incompetente com isso. Porque eu não vou usar isso para mim agora.
Você entendeu? Agora, se eu me tornar um cara incompetente na gestão da minha empresa, eu preciso buscar essas competências e aplicá-las dentro da minha oficina e ponto. Não ter medo da palavra, sabe? Então, cara... Empretec foi virada. O Empretec foi a virada, ponto. Agora, onde encontramos Sérgio Santos na internet? Sérgio Santos na internet você encontra em métodosrmotors.com.br, esse é nosso site. Método SR Motors no Instagram, Método SR Motors no Facebook também. Pô, tá show de bola, Sérgio. A conversa não termina. Próximo nós vamos fazer uma conversa sobre pós-venda. Esse assunto não interessa, você está trabalhando com isso e o nosso público precisa ouvir mais sobre isso aí, cara. Legal. E isso daí é uma parte pequenininha do processo que muita gente não dá importância. Uma vez eu assisti a palestra do Alexandre, eu sempre esqueço do sobrenome dele, o Alexandre é o fundador da Cacau Show. Né? É genial. E eu tive a oportunidade de conversar presencialmente com aquele cara. Eu falei assim, cara, como é que você consegue fazer uma coisa tão grande? Ele falou assim, uma coisa grande é feita de pequenas coisas. E o pós-venda dentro de uma oficina é uma pequena coisa que faz essa parada ficar grande, sacou? Então é isso. Sérgio, obrigado, amigo. Bom, Marcos, espero que a galera tenha gostado do papo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos bater um próximo papo a hora que você quiser. Valeu, cara. Abração pra você. Um grande abraço, fique com Deus. Valeu.